Olá, colegas dentistas! Boa noite! Hoje é segunda-feira, então se é segunda, é dia de live aqui com o tema profilaxia dental, o procedimento que a gente mais realiza no nosso consultório. Todo paciente merece e quer receber um procedimento de profilaxia dental. E hoje eu tô aqui num cantinho mais que especial, que é a nossa clínica de odontopediatria. Às segundas à tarde eu faço atendimento aqui. Normalmente eu retorno para a Cuide-se, né, para o consultório para fazer a live. Mas hoje os atendimentos aqui foram muitos e vamos transmitir a nossa live aqui desse cantinho muito especial que é a Clínica Sorria Kids. Muito bem-vinda! Ei, Silveira, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje e nós vamos conversar, gente, sobre profilaxia dental, que é um procedimento tão básico no dia a dia, mas que muitas vezes, por ser tão básico, tão de rotina, a gente não tem um protocolo ideal para nossa profilaxia. Então, nessa live de hoje, nós vamos tirar algumas dúvidas, vamos passar o protocolo ideal, né, dentro da profilaxia para que a gente consiga fazer esse procedimento e deixar o nosso paciente satisfeito. Olha, muitas situações, muitas vezes você conquista o seu paciente através da profilaxia dental, hein? Bora lá! E aí, pra gente otimizar e realmente tirar as dúvidas que a gente tem sobre profilaxia, hoje eu abri uma caixinha de perguntas e coloquei lá, gente, conta aí pra mim, o que vocês querem que aborda, quais são as suas principais dúvidas em relação à profilaxia dental, e hoje eu vou responder aqui algumas dessas perguntas para que a nossa live fique bem interativa, para que a gente realmente tire as dúvidas de você, colega dentista que está aí no dia a dia clínico e tem algumas situações, algumas ocorrências em relação à profilaxia dental, hein? Uma pergunta, né, até um desabafo da paciente aqui. Oi, Cris, boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Vamos tirar algumas dúvidas sobre esse procedimento do nosso dia a dia, né, a profilaxia dental. E antes de eu tirar algumas dúvidas, gente, a nossa profilaxia dental, ela pode ser tanto realizada com raspadores e escova de Robson com pasta profilática, como pelo sistema de ultrassom, né, o jato de bicarbonato. Isso vai dar a escolha do que você tem à sua disposição. Eu sei que tem colegas dentistas que trabalham em clínicas populares ou que ainda estão iniciando a sua carreira, que ainda não tem disponível um sistema de ultrassom com jato de bicarbonato para realizar uma profilaxia. Ou eu sei também que eles podem fazer o atendimento numa clínica popular que, apesar de ter o ultrassom, o jato de bicarbonato, ele não é disponível em todos os consultórios. Então, faça a sua melhor profilaxia de acordo com o que você tem disponível hoje, tá bom? E aí um relato interessante que eu recebi aqui, gente, a colega dentista falou que na semana passada ela realizou o procedimento de profilaxia no paciente, realizou com a técnica, né, do jato de bicarbonato e no final o paciente queixou que ficou com assoalho da boca todo irritado, descamado, sensível, e ela ficou bem aborrecida, claro, né? E o paciente também, no outro dia o paciente entrou em contato com ela, falando que estava com dificuldade em alimentar. Enfim, o jato de bicarbonato, ele traz um poder de limpeza muito grande, mas a gente precisa conhecer o equipamento que a gente está trabalhando, tá? É muito importante que a gente tenha habilidade com aquele equipamento, mas que a gente utilize também proteções da mucosa do nosso paciente. Então, uma orientação que eu sempre dou aos meus alunos é na hora que ele for fazer o jato de bicarbonato nessa região anterior, na palatina dos incisivos, que ele coloque um rolete de algodão protegendo o assoalho bucal. Vocês não imaginam como isso vai te dar tranquilidade
e realizar o procedimento de profilexia ali na região e como que o seu paciente vai se sentir confortável, tá? Então, vai a dica aí, né, para essa colega dentista que enviou pra gente esse relato de desconforto, de paciente relatando a mucosa ferida após profilexia com jato de bicarbonato, um desconforto no assoalho bucal. Então, na hora que for realizar o jato de bicarbonato, na região lingual ali dos incisivos, coloca um rolete de algodão protegendo aí todo o seu assoalho, tá bom? Essa dica, gente, é maravilhosa. Quero que vocês apliquem na próxima profilexia com jato de bicarbonato e vocês vão ver com conforto vocês vão oferecer ao paciente, hein? Oi, Neuza, boa noite. Ei, Débora, seja bem-vinda à nossa live hoje, tá bom? Nesse tema de profilexia. Eu vejo muitos colegas que às vezes iniciam a sua carreira, vão trabalhar numa clínica popular e eles queixam comigo. Adriana, eu fico muito chateado porque todo o atendimento que tem lá, eles só deixam uma profilexia para eu fazer. Eu queria fazer uma resina, eu queria fazer uma extração de uma raiz residual, mas eles só agendam para mim profilexia. E eu viro para esse colega dentista e falo: aproveite e faça a melhor profilexia que você puder fazer dentro dos recursos que essa clínica te oferece. Você vai ser o bambambam da profilexia. E aí, os profissionais, o proprietário, os próprios funcionários vão ver a sua dedicação na profilexia e vão pensar: poxa, se esse doutor dedica tanto, faz tão bem uma profilexia, que é um procedimento simples, quem dirá uma resina? E aí você começa a ser valorizado dentro dessa clínica. Olha, eu vou falar mais uma coisinha para vocês. A profilexia é o procedimento mais seguro e mais rentável que a gente tem dentro da odontologia. O custo dela é muito baixo e é muito seguro a gente fazer uma profilexia. Então, se você tá aí chateado porque trabalha numa clínica popular e tudo que indicam para vocês é profilexia, capriche na sua profilexia, seja um mestre, a deusa da profilexia dessa clínica, que você vai ver que aos poucos você vai ganhando autoridade e vai recebendo outros procedimentos. Não perca a oportunidade de mostrar o seu trabalho, mesmo através de uma profilexia, gente. Oi, gente. Oi, Lorena. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Outro questionamento ainda dentro da profilexia, ainda dentro do jato, a colega dentista colocou assim: gente, olha, não gosto de usar o jato, acho que fere muito. Sim, e de fato, como eu comentei, é muito importante a gente conhecer o equipamento. Gente, vocês que às vezes trabalham em várias clínicas, né? Então, em cada clínica é uma marca, é um modelo de jato bicarbonato, uns mais fortes, outros mais serenos. Então você precisa dominar, conhecer aquele jato de bicarbonato e saber mexer ali também na quantidade de água que você vai utilizar, na pressão de ar que aquele jato fornece, tá? Então é importante você conhecer. E colega dentista que colocou assim que não gosta porque machuca, use as proteções, tá? Pode utilizar o rolete de algodão e é muito importante no jato de bicarbonato a inclinação que você promove ao adaptar o jato de bicarbonato. Eu deixei uns vídeos, até vou repostar eles no nosso story. O jato de bicarbonato, quando você vai colocar, ele pode ficar a 90 graus da superfície dental, ou ele pode ter uma angulação, mas sempre no sentido oclusal ou incisal. O jato de bicarbonato não pode ter uma angulação no sentido do sulco gengival, porque ele vai romper as fibras do sulco gengival, vai causar um sangramento e um desconforto ao seu paciente.
A mesma situação, essa mesma situação é em relação ao uso do ultrassom, que a colega colocou aqui, olha, uma outra pontuação. Ela escreveu assim, ó, sensibilidade, né? Uma queixa dela, ó, sensibilidade após o uso do ultrassom. Então, ela fez uma profilaxia, utilizou o ultrassom e o paciente relatou sensibilidade após o uso do ultrassom, tá? Existem pacientes, né, que apresentam raiz residual, né, raízes expostas, que com ultrassom tem sensibilidade. Então, o nosso primeiro passo é realizar a dessensibilização desses dentes, que a gente também já viu em outras lives, em outras aulas. E na hora de utilizar o ultrassom, existe sim uma forma ideal. Acho que eu separei um videozinho aqui para vocês, ó, que hoje deu tempo de eu separar aqui um vídeo aqui que mostra qual que seria a forma ideal da gente utilizar o ultrassom. Deixa eu ver se ele vai... Ó, então, nesse vídeo, a gente coloca, ó, a forma, a inclinação do ultrassom. Tá vendo? O ultrassom, ele não pode ser utilizado a 90 graus no dente, ele tem que ter uma inclinação de forma que ele penetre no sulco gengival com mais tranquilidade. Então, esse vídeo demonstra muito bem. Esse aí é um paciente, ó, que apresenta uma classe 5, né? A gente está preparando aí o sulco gengival, remoção de placa bacteriana, remoção de tártaro mesmo, para a gente realizar ali essa resina classe 5. Tá? Então, é importante que a gente conheça qual que é a inclinação tanto do jato de bicarbonato, como a gente conversou, como do ultrassom. Então, para que você evite sensibilidade com o ultrassom após, né, durante uma profilaxia, uma das formas é você inclinar o ultrassom. O ultrassom fica em torno de 45 graus em direção ao sulco gengival. Então, se você está trabalhando na arcada superior, o ultrassom, a ponteira dele vai ter essa posição. Se você está trabalhando na arcada inferior, ele fica a 45 graus. E sempre ter cuidado se a água está realmente causando frescor, né? Se ela não está fazendo com que a ponteirinha do ultrassom fique ainda aquecida. Isso vai te ajudar a esse caso que a colega dentista pontuou de sensibilidade pós o uso do ultrassom. Mas aí, respondendo também essa colega, Adriana, ok, ficou com sensibilidade após o uso do ultrassom. O que eu oriento a essa paciente? Uso de pasta para sensibilidade dental. Colgate Sensitive, Proalívio, Sensodyne, Elmex. Hoje no mercado a gente tem várias pastas. Então, orienta o paciente e se tiver uma região mais específica, onde a sensibilidade dele ainda é maior, você faz a massagem, ensina o seu paciente a massagear aquela região com a pasta para sensibilidade, tá bom? Então é muito importante que a gente domine a técnica da profilaxia. É um procedimento básico, é um procedimento de rotina do nosso consultório e muitas vezes a gente não aprimoriza, não usa a técnica ideal para que o nosso paciente fique satisfeito com a profilaxia. Ó, o objetivo dessa live é que você faça a sua próxima profilaxia e o paciente diga assim, nunca fiz uma profilaxia igual a essa, doutora. É a melhor profilaxia que eu já fiz na minha vida. Bora lá, gente. Depois, no finalzinho, nós vamos passar o passo a passo de como que é o protocolo dentista confiante para uma profilaxia, hein? Uma outra pergunta aqui que a colega dentista falou, olha, fui fazer uma profilaxia, quando passei o ultrassom soltou a resina, saiu. Gente, isso pode acontecer, então é muito importante, vai de novo, porque a profilaxia, se você fez uma profilaxia preparatória e aquele dente já estava com uma infiltração de cárie, ok, seu paciente vai
entender, né? Você vai falar assim: olha, Maria, eu já tinha programado uma resina para essa região, ela já não estava satisfatória, ela já estava com infiltração de cárie, mas aí eu passei a ultrassom, ela soltou, vou colocar aqui uma proteção e numa outra consulta eu já vou fazer essa resina. Ok. Mas se você está fazendo essa profilaxia como finalização do seu tratamento, às vezes é uma resina que nem foi você que fez naquele tratamento, gente, a inclinação do ultrassom, como a gente colocou, é muito importante. Pois se a gente usa o ultrassom para a gente remover pino, para a gente remover uma coroa, por que ela não removeria uma resina? Então, guarde aí no coraçãozinho de vocês a angulação na hora que você for fazer o ultrassom com objetivo de profilaxia, tá bom? Lembre, a inclinação em torno de 45, 30 graus à superfície dental. Não utilize o ultrassom a 90 graus. Você corre o risco de acontecer, como essa colega relatou, de as resinas, né, de soltar a resina, principalmente resina classe 5, tá bom? Oi, Nara, tá joia? Eduardo, oi, Carol, seja bem-vinda. Ei, Cleiton, ei, Márcio, ei, Mendes, sejam todos bem-vindos à nossa live, a gente conversando aqui hoje, tirando as dúvidas que foram colocadas na nossa caixinha sobre profilaxia dental, um procedimento que é rotina no nosso consultório e que muitas vezes a gente não tem um protocolo ideal. Nós temos que ter a profilaxia, assim, como uma das coisas que chamam a atenção, porque uma profilaxia no nosso consultório atrai outros procedimentos para a gente realizar. O paciente fica tão satisfeito com a profilaxia que ele quer realizar outros procedimentos com você, tá bom? Então tá aí, então a resina soltou com o ultrassom e a gente já deu a dica aí que pode estar relacionada aí à posição. Uma outra pergunta que a colega colocou, ela colocou assim: olha, eu demoro de 50 minutos a 1 hora para realizar uma profilaxia. E ela pergunta, né, qual que é o meu tempo? Olha só, hoje a profilaxia que eu utilizo, esse protocolo, eu gasto em torno de 40 minutos a 50 minutos para realizar todo o protocolo dentista confiante de uma profilaxia. Não estou incluindo aí a consulta avaliativa, tá? E nem as orientações, que isso eu já passei para o meu paciente. Eu estou falando efetivamente da execução de um protocolo de profilaxia, porque ele precisa ser realizado no passo a passo, tá bom? Então, colega dentista, o seu tempo não está ruim, tá? Igual ela fala, principalmente quando o paciente apresenta muito tártaro. Então, se o paciente apresenta muito tártaro, a gente vai ter uma demora maior na execução da profilaxia. E se você, por exemplo, não tem disponível o sistema de ultrassom, e aí a sua profilaxia vai ser mais demorada ainda, porque você vai estar usando o tradicional raspador, né? Que isso demanda ainda mais tempo, tá? Então, é normal essa profilaxia. Eu sempre brinco, gente, com os meus alunos, com os meus mentorados. Gente, nós não estamos apostando corrida com ninguém. Nós temos que beneficiar o nosso paciente. Se você faz em meia hora uma profilaxia top e excelente, seu paciente ficou satisfeito, não te ligou no outro dia para falar que ficou uma manchinha ou que ficou tártaro aqui, que ele está super satisfeito, ok. Mas se você demora 1 hora para fazer uma profilaxia e seu paciente está satisfeito, tá ótimo também, tá bom? Porque depende do seu recurso, depende da sua habilidade. O importante lá no finalzinho é que você esteja satisfeita com a profilaxia que você realizou no seu paciente, mas principalmente que o seu paciente enxergou o valor da sua profilaxia.
Ele enxergou a importância de fazer uma proflexia de rotina e enxergou o porquê que essa proflexia tem esse valor, porquê que é um procedimento de rotina, mas que precisa ser cobrado e bem cobrado, gente. É uma prevenção que você está oferecendo ao seu paciente, tá bom? Tá joia, Mendes? Vamos fazer o possível aqui, vou falar com a equipe técnica, tá bom? Tá joia, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Dividindo a sua atenção. Oi, doutora Edivânia, tá joia? Tudo bem? Olha só, uma outra pergunta, a colega dentista colocou aqui, né? Qual é a melhor modelo de proflexia? É o jato de bicarbonato, né? O ultrassom com jato de bicarbonato ou a escova de Robson com a pasta profilática? Olha, eu costumo dizer que não existe um melhor modelo para proflexia. Existem modelos que são mais ágeis, mais práticos, mais resolutivos, tá? O importante é qual o material que você, colega dentista, tem disponível aí hoje para realizar a melhor proflexia. Porque não adianta eu virar para vocês e falar, gente, o melhor da proflexia hoje é o Airflora, é o bambambam que está na moda. Mas hoje, você tem condição de comprar esse aparelho de proflexia? Hoje, se você investir nesse aparelho, você tem pacientes que vão te dar o retorno desse investimento? Hoje, o que eu consigo na montagem do meu consultório é fazer uma proflexia com raspadores, pedra pomes, pasta profilática, escovinha de Robson. Ok, eu tenho certeza que você vai aplicar o protocolo e vai fazer a melhor proflexia. Não, Adriana, eu trabalho numa clínica, mas na clínica, a sala, o consultório que eu atendo, eu já tenho disponível o sistema de ultrassom, eu já tenho disponível o jato de bicarbonato. Então, eu vou utilizar. E por que não, às vezes, associar as duas? N proflexia, gente, eu faço e ainda uso a pasta profilática para dar um polimento, para dar uma saborização, para dar uma qualidade, um polimento no esmalte desse paciente. Ou, às vezes, o tártaro interproximal, que não é possível, o ultrassom, a ponteirinha, eu ia judiar desse esmalte. Se eu levo o ultrassom, eu utilizo raspadores. Então, assim, a técnica é a técnica, se é jato de bicarbonato com ultrassom ou se é raspadores com pasta profilática, você vai utilizar a técnica que tem à sua disposição para no finalzinho você oferecer ao seu paciente a melhor proflexia. Aquele que o paciente enxerga o resultado da sua proflexia, que ele fica satisfeito com o resultado da sua proflexia, tá bom? Oi, Divânia, boa noite para você também. Ei, Brenda, seja bem-vinda à nossa live aqui, cujo tema hoje nós estamos falando de proflexia. E a colega aqui dentista até colocou uma pergunta bem interessante, olha, paciente renal, né, tem alguma contraindicação ou é indicado a proflexia? A única coisa do paciente renal, gente, paciente que tem um comprometimento renal, é a quantidade de bicarbonato, tá bom? Soluções muito salinas, a gente sabe que dificultam o funcionamento renal. Então, a gente evita jato de bicarbonato. Sabe aquele jato de bicarbonato que a boca do paciente fica toda branquinha, que é muito absorvido, que o paciente queixa? Esse a gente deve evitar. Mas, se o paciente tem como orientação médica prescrita que não é indicado o uso de proflexia com jato de bicarbonato, é onde eu falo, nós vamos oferecer o que é melhor para o nosso paciente. Então, nós vamos utilizar a nossa tradicional pasta profilática com pedra pomes, escovinha de Robson, tá bom? A mesma situação, outra completando aqui, em pacientes que fazem uso de marca-passo. Durante muito tempo, falava-se, né, de o pacientes que fazem uso de marca-passo, que o ultrassom poderia alterar a sintonia desse marco-passo.
Então, hoje, alguns artigos falam que não, mas ainda há muitos médicos que prescrevem, que colocam na orientação a não utilização de sistemas de ultrassom por conta da desconfiguração de um marca-passo. Então, a gente vai seguir a orientação do médico daquele paciente, tá bom? Então, é muito importante. Olha o que a gente está falando, olha, o que a gente chama de básico, uma profilaxia dental, pode ter as suas restrições e é importante a gente conhecer todas esse histórico do nosso paciente, a gente perguntar ao nosso paciente se ele tem algum problema renal, se ele tem algum problema, se ele faz uso de marca-passo, tá bom? Isso é muito importante, qual a orientação que o médico dele orienta, tá joia? Então, pra gente fazer aí o nosso fechamento aí do nosso passo a passo do protocolo Dentista Confiante na profilaxia, vou aí passar para vocês como que a gente utiliza, tá? Então a gente já fez toda a avaliação. Primeiro passo, uso do fio dental. Então, o uso do fio dental, na técnica ideal, né, gente? Fazendo aquela técnica que a gente utiliza para os nossos pacientes, fazendo raspa de um lado, raspa de outro, tira toda aquela placa bacteriana e oriente o seu paciente, aproveite, olha, você faz o uso do fio dental dessa forma, essa é a melhor forma de remover todo o biofilme, toda a placa, todo o cremezinho, enfim, o que você chama o biofilme para o seu paciente, tá bom? Então, o uso do fio dental. E falando em como chama, gente, queria pontuar uma coisa muito importante para vocês. Olha só, a gente fala aqui o termo aqui, né, como profilaxia, mas a profilaxia não é o termo que o nosso paciente usa. Então é muito importante, quando você estiver falando com o paciente, você falar a limpeza dos dentes, tá? Porque se eu vou falar profilaxia, ele vai ficar meio sem saber do que se trata. Então você está conversando com o seu paciente, você vai planejar para ele uma limpeza dos dentes, tá? Evite usar profilaxia, que muitas das vezes o paciente não tem conhecimento dessa palavra, tá bom? Então usamos o fio dental. Depois do fio dental, a gente vai utilizar o ultrassom. Quando você tem disponível, né, na clínica onde você trabalha, o ultrassom para fazer aí a remoção do tártaro. Adriana, onde eu atendo no meu consultório, eu ainda não tive condição de comprar um sistema de ultrassom, eu ainda utilizo os raspadores. Então, nesse segundo passo, você vai usar o seu kit de raspador para fazer essa remoção do tártaro, que é o segundo passo, tá bom? E lembrando, se for utilizar o sistema de ultrassom, utilize na angulação confortável para o nosso paciente. Então, aqui em torno de 45 graus a 30 graus na região ali subgengival, tá bom? Bom, utilizei o ultrassom, o nosso próximo passo é o jato de bicarbonato, ressalvando aqui também a nossa orientação sobre a inclinação do jato de bicarbonato. Jato de bicarbonato pode ser utilizado a 90 graus ou ele pode ser utilizado numa inclinação de 45, sempre no sentido contrário a meu suco gengival. Eu vejo muitas situações de sensibilidade pós-profilaxia ou sangramento gengival intenso pelo erro de posicionamento do jato de bicarbonato, que ele vai em direção ao suco gengival, rompe ali ligamentos, né, causando sangramento ali, invasão do espaço biológico, enfim, alterando ali, causando desconforto ao nosso paciente, tá? Adriana, eu não tenho jato de bicarbonato. E aí entra então a nossa escovinha de Robson, né, nossa escova de Robson com a pasta profilática. Eu gosto muito de associar a pasta profilática com pedra pómez, que dá um poder de limpeza maior, tá bom? Finalizou o jato de bicarbonato, eu uso, né, se eu tô na sequência, ó, fio dental, ultrassom, jato de bicarbonato, eu uso a pasta profilática com escova de Robson, para eu dar um polimento no esmalte do meu paciente, para eu dar ao paciente aquela sensação mais agradável, né, que ele acabou de sair de um jato de bicarbonato. Então, esse aqui seria o nosso quarto passo.
O quinto passo, gente, protocolo dentista confiante. Higienização e avaliação da língua. É muito importante que no momento da proflexia a gente oriente o nosso paciente como que é feita a higienização da língua, mas que a gente faça na proflexia. Poxa, meu dentista orienta eu higienizar a língua toda vez que eu faço a escovação, mas na hora que ele está fazendo a minha proflexia no consultório, ele não higieniza a minha língua. Então, usar antissépticos bucais, enxaguantes bucais, para fazer com a gaze ali a higiene da língua do seu paciente, tá? E aí você avisa o seu paciente, olha Maria, agora eu vou fazer uma avaliação e uma higiene da sua língua, tá? Então com uma gaze você segura, firma a língua para ela não escorregar e a outra você vem com a solução, o enxaguante aí, fazendo a higiene da língua do seu paciente, tá? E lembre-se, como você falou que ia fazer uma avaliação, faça a palpação do assoalho bucal, avalie também se você observa alguma alteração, bom? E para finalizar, não menos importante, como protocolo do dentista, a gente faz o flúor, moldeira com flúor nesse paciente. Sim, pacientes adultos merecem fluorterapia também. Gente, eu gosto muito de utilizar o flúor e o flúor, se eu vou usar o flúor acidulado, né, a 1,23%, for pacientes que eu observei que eles apresentam manchas brancas, eles que tiveram muita cárie. E eu vou utilizar o flúor, o fluoreto de sódio a 2% para aqueles pacientes que têm sensibilidade ou que eu vou preparar para um clareamento. Então, fechando assim o nosso protocolo dentista confiante para profilaxia dental. Tá bom? Ei, Valéria, boa noite, tá joia? Ei, Michele, Elizabeth, sejam bem-vindas às nossas lives. Hoje a gente conversou aqui com nossos colegas dentistas sobre a profilaxia dental. Qual que é o protocolo? Quais algumas situações que os colegas dentistas pontuaram aí na nossa caixinha de perguntas de hoje, né? Situações vividas, né? Hoje nós falamos aqui sobre a colega que teve o assoalho bucal do paciente machucado pelo jato de bicarbonato, a paciente que teve a restauração que soltou, paciente que teve sensibilidade pós o uso de ultrassom, paciente preocupada aí com a situação renal do paciente, se pode ou não fazer a proflexia ou se tem alguma contraindicação. Então hoje a gente abordou esse tema, que a proflexia dental é sim um dos principais, um dos procedimentos mais realizados no nosso dia a dia clínico, e você, colega dentista, principalmente você aí, recém-formado, use e abuse desse protocolo de proflexia para você conquistar a confiança dos seus pacientes, para você conquistar a confiança dos outros profissionais que trabalham junto com você na clínica. Ofereçam, deixa eu fazer uma proflexia em você, deixa eu te mostrar como que a minha proflexia é boa, tá bom? Então é uma alegria ter vocês aqui, gostaria de agradecer a presença de todos e qualquer dúvida ainda sobre proflexia é só mandar pra gente na nossa caixinha de perguntas, no nosso direct. Estou aqui através desse perfil Dentista Confiante para levar a vocês diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos, como é o caso de hoje de uma proflexia dental, tá bom? Espero que a sua próxima proflexia você consiga aplicar todas essas técnicas, todas essas dicas, todas essas orientações, esse passo a passo, protocolo que a gente conversou aqui hoje, tá bom? Obrigada pela presença de vocês e vejo vocês nos nossos vídeos, nas nossas lives, tá? Vejo vocês nas nossas próximas aulas. Gente, vou ficar aqui um pouquinho, porque eu não tinha visto a pergunta da Lorena, né? Eu saio e volto, gente. A Lorena perguntou assim, doutora, na sua cidade, qual o valor desse protocolo em média? Lorena, é sempre em média, tá bom? Em média, de 250 a 350 reais, tá bom? Aqui, mas lembre-se, gente, protocolo de proflexia, ele é bem regional, tá? E depende se você vai utilizar com jato de bicarbonato e ultrassom ou se você vai utilizar também pasta profilática com a escova de Robson. Mas lembre, faça a sua melhor proflexia, tá bom?
Beijo, vejo vocês na nossa próxima live, nos nossos próximos stories. Conte sempre com o Dentista Confiante para tirar suas dúvidas, para te levar a diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos, hein? Bora lá!